Olá, meus queridos alunos do curso de Aperfeiçoamento em Neurociência Aplicada à Psicanálise. É, Sei que alguns de vocês têm alguma intimidade com cérebro, com sistema nervoso, com neurociência, mas também sei que alguns não têm intimidade alguma. Então, nós vamos começar do básico. E enquanto o nosso curso não começa, né, enquanto a gente espera a história aí do Covid se resolver, nós vamos começar com alguns vídeos curtos. Eu pretendo falar aqui durante uns 5 minutos, uma vez se eu consigo, apresentar a neuroanatomia básica, bem básica, para dizer para vocês assim, ó, este é o cérebro, essas são as estruturas mais importantes do cérebro. A gente vai apresentar de maneira rápida, vocês vão ter acesso ao vídeo, vão poder rever quantas vezes vocês quiserem, tá bom? E é importante que revejam mesmo. O nosso objetivo vai ser focar córtex pré-frontal, a área pré-frontal, mas para chegar na área pré-frontal vou ter que apresentar um pouco do sistema nervoso central para vocês, combinado? Então vamos lá. O sistema nervoso ele se divide em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então nós não vamos falar muito do periférico, mas para que vocês saibam, sistema nervoso periférico ele é formado por tudo aquilo que sai da medula, né, ou que chega na medula. Então nós temos raízes, nós temos os plexos, nós temos os gânglios, né, autonômicos, nós temos os nervos periféricos, a junção neuromuscular e também os músculos, ok? Então tudo isso nesse conjunto de coisas chamado sistema nervoso periférico. Já o sistema nervoso central, ele pode ser dividido em dois grandes grupos, né? Nós vamos ver lá. Um é o encéfalo e o outro é a medula. Então, a medula é sistema nervoso central também. Pelo menos boa parte da medula, o corpo anterior da medula não é, mas também isso não interessa agora para vocês. Importante é saber que o encéfalo, né, que é basicamente essa estrutura toda aqui, vou botar no corte isso aqui olhando por baixo. Então, a gente tem aqui o bulbo, a ponte, o mesencéfalo aqui em cima, o cerebelo, né, e os lobos cerebrais. Então, tudo isso aqui a gente chama de encéfalo, ok? Tudo isso é encéfalo. O encéfalo ele pode ser dividido em telencéfalo, que é esta área aqui onde está passando o mouse, tá bom? Ele é dividido em diencéfalo, que é essa estrutura, tronco cerebral e cerebelo, ok? Nós vamos ver já os lobos cerebrais, mas para a gente saber um pouco do tronco, o tronco é formado pelo bulbo, esta área aqui, pela ponte e pelo mesencéfalo. E aqui citam-se núcleos importantes de sobrevivência e é a passagem de vias bastante importantes, né, entre o sistema nervoso para o resto do corpo e do resto do corpo para o sistema nervoso central. Okay? O diencéfalo é formado pelo tálamo, pelo epitálamo, onde tem a pineal, subtálamo, tem alguns núcleos subtalâmicos ligados ao sistema nervoso motor, e hipotálamo, uma estrutura importante que mais para frente no curso vocês vão ver com a Edna na aula de sistemas emocionais, na aula de sistema límbico. O hipotálamo, nele se liga a glândula hipófise, tá bom? Uma estrutura importante também que chama muita atenção aqui é o corpo caloso, e o corpo caloso junto com a comissura anterior e a comissura posterior, né, comunicam os dois hemisférios, o lado direito com o lado esquerdo com o lado direito, ok? Vamos ver um pouquinho dos lobos cerebrais. Este lobo aqui é o lobo frontal. O lobo frontal, nós temos a área mais anterior, que é o lobo, que é a área pré-frontal, que tem uma importância muito grande na vida de relação, na definição da personalidade, do caráter, da moral, ok? Na capacidade de planejamento e perspectiva futura, e entre outras tantas coisas. Nós vamos ver depois isso com mais detalhe, numa aula bem especial, tá bom? Também tem uma área chamada área motora suplementar, que é a área 8, a área 6, que é a área pré-motora, e a área 4 é a área de Brodmann. Eu falo número, porque as áreas foram numeradas por um cara chamado Brodmann, um cientista, no começo do século XX. Nós temos aqui, então, além do lobo frontal, nós temos o lobo parietal, um lobo muito relacionado à sensibilidade, a sensação de profundidade também e movimento, de sensação de partes do corpo. Você sabe qual é a mão direita ou esquerda, porque você tem lobo parietal. Tem uma área de projeção,
que é chamada de área 321, área de Brodmann, né? E as áreas de associação de córtex parietal. Temos além do parietal o córtex temporal, muito relacionado com memória e relacionado também com audição, mas não só isso, certo? Estou sendo bem simples aqui, depois nós vamos entender que o cérebro não funciona exatamente por áreas, ele tem uma função modular, mas também existem outros mecanismos de ação e cria uma ampla conexão entre todas essas áreas. Temos aqui a área occipital. Então, vamos ver um outro corte. Essa aqui é a área occipital. Essa aqui é a área parietal. A área do córtex ou lobo frontal. Tá? Então, repetindo, lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital e aqui em verde o lobo temporal. Ok? Vamos ver outra imagem aqui por cima. Temos aqui o lobo frontal, lobo parietal e lobo occipital. Ok? Muito bem. Eu disse a vocês que existem áreas mais ou menos especializadas, mas a coisa não funciona bem assim. O que eu estou dizendo é, as áreas que eu vou apontar agora são áreas que, na falta dessas áreas, essas funções ligadas a essas áreas não vão acontecer ou vão acontecer com muita dificuldade, de uma forma muito grosseira. Então, por exemplo, nós temos aqui esta área aqui. Esta área é uma área motora cortical, né? Então, como é que as coisas vão, aqui, ó, né? Córtex motor primário, como é que as coisas vão funcionar, né? Como o indivíduo vai se movimentar se essa área estiver lesada, né? Não vai acontecer. Então, existem outras áreas, por exemplo, esta área aqui é a área do córtex somatosensitivo primário, onde toda a sensibilidade ela chega. É uma área que se lesada vai trazer um prejuízo e tanto. Essa área aqui lá em cima, a setinha, tá vendo? Então tá ali em roxinho, é o córtex visual primário. Se houver uma lesão aqui, há um prejuízo bastante grande da visão. Esse é o córtex pré-motor, é uma área onde a motricidade ela começa a ser elaborada, né? E aqui o córtex pré-frontal, um córtex importante, a gente já falou na vida de relação, inclui parte do giro do cíngulo, ok? Aqui em cima. Temos área temporal, um córtex de associação temporal, mas tem uma área, vamos ver se eu consigo, aí, amarelinho, que é o córtex auditivo primário. Essa área lesada, a audição se vê prejudicada, assim como tem uma área de associação gustativa ali em cima, tá vendo? Então, assim, são áreas mais ou menos especializadas, mas vocês veem que, por exemplo, o córtex pré-frontal, essa área de associação parietal e essa área temporal de associação são áreas muito grandes. Então, uma parte do cérebro funciona por áreas heteromodais, que associam várias modalidades diferentes de sensação, de sensibilidade, de motricidade. Lembro vocês um pouco das áreas das estruturas subcorticais, como nós temos aqui. Okay? Aqui nós temos o bulbo, né? Bulbo, ponte, mesencéfalo, cerebelo. Repetindo, bulbo, ponte, mesencéfalo e cerebelo. Temos o hipotálamo, a região do tálamo, epitálamo, subtálamo e aqui a pineal. Aqui o corpo caloso, certo? E a região do ventrículo lateral, onde se repousam outras estruturas. Muito bem. Muito bem. Queria lembrar vocês também que o sistema nervoso central é revestido por um córtex cerebral, e vocês podem ver aí toda essa estrutura verde que aparece na tela de vocês é o córtex cerebral. E toda a estrutura que não está colorida de verde são as estruturas subcorticais, como, por exemplo, nós temos aqui, olha, a seta núcleo caudado, nós temos aqui cápsula interna, nós temos aqui esse centro semioval, tá certo? Nós temos aqui corpo caloso, nós temos várias estruturas aqui que representam, né? Por exemplo, o tálamo,
o globo pálido medial e o putamen. São estruturas todas subcorticais. Vamos ver aqui um corte sagital. Você vê que eu realizando aqui o corte um pouquinho para lá, né? Olha lá em cima. Nós vemos essa estrutura em verde, que é o córtex cerebral, e ele reveste todo o meio, né, do cérebro. Ok? Olha aqui o córtex revestindo o giro do cíngulo, por exemplo. Vamos ver aqui um corte horizontal, a mesma coisa, tá vendo? A extensão do córtex, como ele faz as circunvoluções, né, para dentro, para deixar o córtex maior, para que aumente a funcionalidade, o número de conexões, né, importante para a função do cérebro. Muito bem, o cérebro, o sistema nervoso também tem funções motoras e órgãos mais responsáveis e relacionados com essa função. Então vamos ver aqui alguns, né? Nós temos aqui as áreas motoras, tá certo? Então aqui a área motora, a área pré-motora e motora suplementar. Nós temos outras estruturas, também como o cerebelo, pedúnculo cerebral, ok? Nós temos cerebelo, tá aqui, é isso aí mesmo, ok? O que interessa pra gente. Ok. Núcleos da base, núcleo caudado, cerebelo. Eu quero que vocês vejam outra coisa aqui. Aqui. Então, nós temos aqui, olha, substância negra e núcleo rubro. Importante no circuito chamado edenteado rubro tálamo cortical, o circuito dos movimentos finos também. Mas esse aqui é mais para vocês saberem que existe, já que o curso é Neurociência Aplicada à Psicanálise, nós vamos falar pouco de sistema motor. Bem, voltando a essa imagem de novo, eu lembro que tudo isso nós estamos mostrando para que vocês localizem essa estrutura, que é o lobo frontal, ok? Certo? Lobo frontal. Lembrando aqui, o lobo frontal, ele é formado por áreas motoras e áreas pré-motoras e motoras suplementares, e à frente da área 8, toda essa estrutura é chamada de lobo pré-frontal, ok? O lobo pré-frontal ele é dividido em 3 estruturas funcionais básicas. Uma é a região dorsolateral, a outra é a região medial, dividida entre região dorso-medial e ventromedial, ok? E a região órbito-frontal, que vai ser objeto de nossa conversa. Muito bem, aqui uma visão mais detalhada da região órbito-frontal em verde, tá vendo? Como ela pega pouco da região lateral, essa é a região dorso-lateral, e pega um pouquinho da região medial, que funcionalmente envolve outras estruturas, como a dorso e ventromedial. Essa é a região órbito-frontal, uma estrutura muito importante que vocês vão ouvir falar bastante. Muito bem, deu um pouco mais de 13 minutos, eu acho que é o suficiente para a gente apresentar o sistema nervoso central a vocês, suas divisões, principais estruturas, tá bom? É uma aula muito mais ligada à necessidade de ver as imagens e de localizar o lobo frontal para a gente começar o nosso trabalho falando de neurociência aplicada à psicanálise. Espero que vocês tenham gostado. Olhem quantas vezes for necessário, abra os livros, tá bom? E vamos conversar agora sobre a região órbito-frontal. Um abraço.